Todo dia, às 5h45 da manhã, eu girava a primeira chave da portaria. Era um gesto simples, mas tinha o peso de abrir o mundo. O ferro tocava o ferro, um clique seco, e o prédio despertava comigo. As lâmpadas piscavam antes de aceitar a luz. O elevador reclamava como velho teimoso e a rua ainda cheirava a madrugada quando eu passava o pano no balcão. O café, amargo e insistente, preenchia o ar. O mesmo café que me acompanhava havia 37 anos. 37 anos de passos desconhecidos, de confidências involuntárias e risos ouvidos de longe. Eu conhecia os moradores pela maneira como trancavam a porta. Alguns batiam forte, outros pareciam pedir desculpa ao fechar. O prédio tinha uma voz própria, feita de estalos, suspiros e memórias guardadas entre tijolos. E eu era o guardião desses sons. Sempre achei que viver assim, no limite entre o dentro e o fora, era o meu destino. Até o interfone tocar daquele jeito que mudaria tudo. Foi numa terça-feira comum, daquelas em que o céu demora a decidir se amanhece. "Seu Rubens?" chamou uma voz feminina, suave pelo interfone. A voz tinha algo de brisa, doce, pausada, como se cuidasse do ar antes de usá-lo. Demorei um segundo para responder. "Pois não?" respondi, ainda sem saber quem era. "Pode abrir o portão para mim?" "Esqueci a chave", pediu ela, um pouco sem graça. Abri, o portão fez o chiado habitual, mas veio junto dele algo novo. Um perfume. Não era forte. Era presente, leve, floral no primeiro instante. Depois, um fundo amadeirado, quente. Como se o cheiro conhecesse o caminho antes dela. Como se já vivesse no prédio. Nunca fui homem de notar perfumes, mas aquele me pegou de um jeito estranho, familiar e desconhecido ao mesmo tempo. Ela atravessou o saguão com passos tranquilos e o aroma ficou ali, preso entre as correntes de ar. E o que ficou em mim foi a sensação de que o dia tinha ganhado outro tipo de luz. Na noite seguinte, o interfone tocou de novo. Eu já sabia que era ela antes mesmo de atender. "Seu Rubens", chamou de novo, na mesma doçura contida. "Pois não", respondi prontamente, com um sorriso que ela não via. "O senhor é muito gentil." "Obrigada", disse ela com gratidão sincera na voz. Agradecia sempre 2 vezes, como se a primeira fosse costume e a segunda fosse verdade. Descobri seu nome dias depois. Helena. Apartamento 502. Até então era a voz do interfone, a voz que começaria a reorganizar meu silêncio. Moro num quartinho nos fundos do prédio, onde cabe apenas uma cama, um fogão e algumas lembranças. A janela dá para a marquise, e quando chove, o som da água batendo ali é o que me embala. Antes de ser porteiro, fui marceneiro. Meu pai ensinou tudo sobre portas, como medir, como lixar, como fazê-las encaixar no mundo. Nunca imaginei que um dia eu cuidaria de portas de outro jeito, abrindo-as para quem vive e fechando-as quando todos dormem. Quando a oficina fechou, aceitei o emprego de porteiro achando que seria temporário. Mas eu era homem de permanecer, e a portaria me reteve como água parada retém folha seca. Só que viver ouvindo o tempo passar tem suas solidões. Eu assistia a vida acontecendo sempre para os outros. Para mim, ficavam o relógio, o café e a rotina, que com o tempo viraram uma espécie de pele. E talvez por isso, quando Helena apareceu, algo se moveu onde eu achava que não havia mais espaço. Ela falava comigo com gentileza rara. Não aquela educação automática que muita gente usa por hábito, mas uma atenção sincera, como se enxergasse em mim mais do que o uniforme. E claro, havia o perfume. Ele chegava antes da voz. Fluía pelo corredor quando o elevador abria, como se dissesse "ela está vindo", e ficava por um tempo depois que ela subia como rastro de passagem, não invasivo, apenas presente. Me peguei esperando por aquele cheiro, esperando por ela,
Um dia, em novembro, ela deixou cair uma correspondência no chão. Peguei o envelope antes que ela voltasse para buscar, e o perfume estava ali, impregnado no papel. Helena nem percebeu, mas eu sorri por dentro. Era como se o cheiro tivesse se tornado uma assinatura dela no mundo. Ela agradeceu, eu devolvi o envelope e naquele breve instante senti vontade de contar coisas que estavam guardadas demais. Da minha mulher, que se foi cedo, do meu filho, que seguiu a vida longe, das noites em que o rádio é a única voz que me chama. Mas não contei. A vida também é feita do que a gente guarda. Com dezembro veio o calor e junto com ele, noites em que Helena chegava tarde e cansada. Desculpe o horário, seu Rubens, disse ela ofegante com um cansaço gentil. Não tem problema. Respondi calmo, como quem garante que ainda está ali. O senhor deve achar que eu vivo esquecendo a chave, comentou, rindo de si mesma. Quem lembra de tudo vive pouco. Brinquei tentando deixá-la à vontade. Ela riu. A risada dela tinha uma textura, um pequeno arranhado bonito. Daqueles risos que parecem vir de dentro da alma, não só da boca. O perfume veio logo depois, suave, preenchendo o saguão. Às vezes parecia que ele iluminava o ar. Comecei a reparar nos detalhes, o som do salto, o ritmo da respiração, o tempo entre ela pedir para abrir e agradecer. E era tão pouco, mas para mim, que vivia entre ruídos e rotinas, era como descobrir um idioma novo. Num fim de tarde, ela esqueceu um lenço na portaria, dobrado, azul claro, impregnado do perfume. Devolvi no dia seguinte, pendurando discretamente em sua porta. Quando ela desceu, agradeceu com um sorriso que, por algum motivo, me acompanhou o dia todo. Foi assim que entendi que a presença dela tinha se tornado parte da minha rotina. Um detalhe que mudava o tom de tudo. No Natal, o prédio estava cheio de luzes tortas e cheiros de comida quente. Helena apareceu depois da meia-noite com um prato de bolo e um copo de vinho. Feliz Natal, seu Rubens, desejou ela com um sorriso cansado, mas doce. Para você também. Respondi, meio sem jeito, ajeitando o uniforme. Não me chama de senhora, parece que tenho 80 anos. Reclamou em tom leve, quase rindo. Desculpa, hábito. Expliquei, coçando a nuca, constrangido. Então me chama de Helena, pediu ela, com uma intimidade tranquila. O nome dela coube de um jeito estranho na minha voz, como se eu tivesse guardado o som sem perceber. Conversamos sobre coisas simples. A mãe dela, as plantas da varanda, o cheiro de madeira antiga do prédio. E eu contei que madeira gruda na gente, que mesmo anos depois a gente ainda sente o pó na pele. Comentei rindo baixo. Quando ela subiu, o perfume ficou ali, misturado com o cheiro do bolo e do vinho. E senti algo novo, uma sensação leve de estar, pela primeira vez em muito tempo, acompanhado. Janeiro trouxe um calor pesado, e com ele a ausência temporária de Helena. Ela viajava para trabalhar, às vezes passava dias fora, e o prédio sentia. Era curioso como a ausência dela deixava o ar mais parado, como se faltasse um vento, um detalhe, uma cor. Quando ela voltava, o interfone tocava de madrugada. Seu Rubens, chamava ela, com a voz baixa, tentando não fazer barulho demais. Pois não, respondia eu, já reconhecendo o tom. Obrigada, dizia ela, simples, mas sempre sincera. Boa noite, Helena, desejava eu, com um cuidado que não cabia nas palavras, e o perfume se espalhava como brisa fresca num dia abafado. Dona Candinha, do 301, comentou certa vez: "O senhor anda mais radiante, seu Rubens, parece até mais jovem."
Observou Dona Candinha desconfiada e brincalhona. Eu só ri, mas era verdade. Às vezes basta uma voz para lembrar que ainda estamos vivos. Foi numa terça-feira que tudo virou silêncio. Chovia desde manhã. A água batia nos toldos como dedos impacientes. Helena não apareceu, nem à tarde, nem à noite. No segundo dia, o interfone ficou mudo. No terceiro, o corredor do quinto andar parecia vazio. No quarto subi, bati na porta. Nada. Ia descer quando vi o envelope preso com fita. Seu Rubens. Abri ali mesmo. Dentro, uma chave pequena, de ferro escuro, e o perfume. Não havia bilhete. Não havia explicação. Só o cheiro dela misturado ao papel. E uma chave que não abria porta nenhuma do prédio. Guardei no bolso, levei para a portaria e sentei. A chuva caía lá fora, mas parecia vir de dentro de mim. Na manhã seguinte, tudo parecia igual, mas nada estava no lugar. Os moradores desciam para o trabalho, o elevador fazia seus ruídos cansados e o cheiro de café espalhava a mesma fumaça tímida de sempre. Mas eu sentia que algo essencial tinha sido retirado do ar, como quando a gente acorda e percebe que um silêncio novo está ocupando o quarto. Cada vez que o vento atravessava as grades da portaria, eu buscava no ar um resto do perfume dela. Às vezes vinha um traço leve, mas sumia rápido demais, como se o prédio também tentasse lembrar do que já não estava ali. O corpo seguia, mas o pensamento não saía do quinto andar. Foi assim por dias. No sábado, o zelador apareceu com um maço de papéis. Rubens, o pessoal do 502 devolveu as chaves antigas. Acho que vão reformar lá. Avisou ele num tom prático, sem perceber o peso da frase. Assinei o formulário, mas a caneta parecia pesar o dobro na minha mão. Reformar. Reenviar chaves. Isso só queria dizer uma coisa. Ela tinha ido embora, de verdade, e não tinha deixado rosto, nem adeus, só o perfume e aquela chave. À noite, subi até a porta do antigo apartamento dela. O corredor estava com cheiro de tinta fresca, como se quisessem apagar qualquer rastro do que foi. As plantas tinham sumido, a janela estava fechada. Encostei a palma na madeira fria e levei a outra mão ao bolso, tocando a chave. Boa noite, Helena, murmurei, sabendo que o eco não encontraria ninguém. Dias depois, precisei ir ao depósito antigo do subsolo. O lugar tinha cheiro de mofo, madeira úmida e ferrugem, um cheiro de coisas esquecidas. Entre caixas e ferramentas velhas, encontrei uma caixa com chaves antigas, grandes, pesadas, enferrujadas, todas sem dono. Peguei a chave que ela tinha deixado e comparei. A dela era diferente, delicada, esguia, com detalhes quase artesanais. Parecia uma joia que por acaso servia para abrir algo. Mas abrir o quê? Suspirei. Algumas coisas a gente não descobre, aceita. Voltei à portaria e limpei a chave com cuidado. Enquanto esfregava o ferro, o perfume reapareceu nas minhas mãos. Não forte, mas vivo. Como se estivesse escondido ali, no metal, esperando o toque. Pendurei a chave no painel, em um prego vazio no canto esquerdo. Não coloquei etiqueta, não combinava com ela. Ficou sendo a última chave. Com o tempo, o prédio voltou ao ritmo normal. Os novos moradores do 502 eram jovens, barulhentos, cheios de pressa. O andar que antes parecia respirar devagar, agora tinha o cheiro de tinta fresca e música alta, e nenhum perfume de flor e madeira. Mas vez ou outra, o vento me enganava. Trazia um cheiro parecido, me fazendo virar rápido, como se a qualquer instante ela fosse passar pela porta. Em fevereiro, aconteceu algo que me golpeou e me reconfortou ao mesmo tempo. Eu lavava a calçada quando uma mulher passou, usando exatamente o mesmo perfume. O mesmo.
O coração deu um salto que me envergonhou. Por um momento quase disse o nome dela, mas contive. A mulher tinha cabelo diferente, o andar apressado, e sequer me olhou. Fiquei parado, com o balde na mão, sentindo-me tolo, mas também aliviado, porque percebi que o perfume existia no mundo. Não era invenção minha, e que o que eu sentia por Helena estava ligado ao cheiro dela, sim, mas não apenas a ele. O perfume era só o que meu coração usava para lembrar. Numa madrugada silenciosa, sentei na portaria com o rádio ligado bem baixo. Uma música antiga tocava, daquelas que minha esposa gostava, e sem notar, falei sozinho. "Faz falta sua voz, Helena", confessei baixinho, como se ela pudesse ouvir de algum lugar. O som saiu trêmulo, e eu mesmo me assustei. Continuei. "Às vezes acho que deviam pagar um extra para quem aprende a ouvir o silêncio dos outros." Brinquei, tentando disfarçar o aperto no peito. Ri sozinho, naquele riso que tenta aliviar o que não cabe. Pensei em tudo que já tinha perdido. Minha esposa, meu filho distante, minha antiga vida na marcenaria. E percebi que Helena, sem nunca imaginar, tinha me devolvido algo simples e precioso, a coragem de sentir. Talvez amor, quando a idade pesa, seja justamente isso. Sentir de novo. Em março, chegou um zelador novo para o turno da manhã. Curioso, falante. No segundo dia, apontou para a chave dela. "E essa aqui, sem etiqueta?" perguntou ele, franzindo a testa intrigado. "Reserva." Respondi sem pensar muito, tentando encerrar o assunto. "Reserva do quê?" insistiu com um meio sorriso. "De uma porta que não existe mais", respondi, deixando escapar um humor melancólico. Ele riu, achando que era piada. Eu também sorri, porque no fundo era verdade, mas daquelas verdades que ninguém explicaria direito. Depois que ele foi embora, toquei a chave. O metal estava ficando mais claro, como se quisesse voltar a ser novo. E quando encostei nela, o perfume reapareceu, fraco, mas certeiro. Fechei os olhos. O prédio parecia respirar junto comigo. O tempo passou com pressa preguiçosa. As folhas caíram, a chuva voltou, o vento mudava de direção sem aviso. E em alguns dias, quando o saguão estava vazio, o perfume surgia do nada, breve, quase ilusório. Nesses momentos tudo fazia sentido. O som do café, o chiado do rádio, o tilintar das chaves. Até o elevador parecia menos rabugento. Uma vez, em abril, uma moradora nova perguntou se podia colocar flores na janela dela. "O senhor acha que combina com o prédio?" Quis saber ela com um cuidado sincero. Respondi sem pensar. "O prédio combina com tudo que tem cheiro bom", disse, deixando escapar um sorriso. Ela riu e eu percebi que talvez estivesse aprendendo a conviver melhor com as ausências. No fim de maio, recebi uma carta. Envelope sem remetente, caligrafia feminina. Dentro, um bilhete simples. "Obrigada por abrir o portão tantas vezes. O senhor foi a pessoa mais constante da minha vida por um tempo. A chave é para lembrar que algumas portas a gente não precisa trancar. Helena." A letra tinha perfume. O mesmo perfume. E por um instante, o mundo inteiro pareceu mais leve. Não chorei. Quando a vida resolve ser gentil, eu só fecho os olhos e deixo entrar. Pendurei a carta ao lado da chave. O zelador achou que fosse superstição. Talvez fosse. Talvez fosse só amor guardado com cuidado. As noites começaram a ficar menos frias. Quando chovia, o cheiro de terra molhada misturava-se ao que eu lembrava dela. E eu sorria com aquela saudade boa, a que aquece, não a que corta. Passei a escrever num caderno velho, o mesmo das entregas. Anotava impressões pequenas. Hoje o elevador parou no quinto e o vento tinha cheiro de flor.
Hoje o rádio chiou na mesma hora em que o relógio parou. Não escrevia para guardar, escrevia para escutar melhor. Um dia, Dona Candinha perguntou: "O senhor acredita em destino, seu Rubens?" Quis saber ela, curiosa, encostada no balcão. Sorri. Para mim, destino é quando o cheiro de alguém fica mesmo depois que ela vai embora. Respondi, escolhendo as palavras com cuidado. Ela sorriu de volta, mesmo sem entender. Mas foi sincero. Nunca acreditei em sinais, até chegar o perfume. O tempo seguiu. O prédio foi reformado. Portão automático, câmeras novas, painel digital. Mas eu continuava preferindo abrir o portão com a chave, ouvindo o clique, o mesmo clique que inaugurava meus dias desde sempre. A última chave continuava lá, intacta. Ninguém tocava. O ferro envelhecia devagar, como tudo que foi amado. E toda vez que o vento soprava mais forte, o perfume voltava. Um sopro leve, mas suficiente para lembrar que as presenças têm muitos jeitos de ficar. Até que veio junho, e com ele, algo que eu jamais esperava. Junho chegou com um frio seco, daquele que deixa o vidro da portaria embaçado e faz o café esfriar rápido demais. Eu estava sozinho no saguão, passando o pano no balcão, quando o ar mudou. Não foi vento, não foi alguém entrando, foi cheiro, o perfume. Leve, delicado, com aquele fundo amadeirado que se encaixava na memória como se tivesse ficado guardado num quarto fechado. Levantei a cabeça na mesma hora. O coração bateu forte, como se reconhecesse antes da razão. Mas não havia ninguém, só a porta entreaberta. Ainda assim era o perfume, vivo, inteiro, como se tivesse acabado de atravessar o corredor. Fiquei parado, quase sem respirar, para não estragar o instante. E naquele silêncio enorme senti uma paz quieta, diferente da saudade, mais perto da presença. Um tipo de consolo que chega sem aviso. Minutos depois, desceu uma mulher que eu nunca tinha visto. Cabelo preso num coque apressado, um livro aberto na mão, a pressa na postura. Sorriu quando me viu. "O senhor é o seu Rubens?" perguntou ela simpática, parando diante do balcão. "Sou, sim", respondi surpreso, tentando adivinhar de onde ela me conhecia. Ela segurava algo embrulhado em papel. Por um instante, achei que fosse correspondência para o prédio, mas não era. Ela me estendeu um pequeno frasco de perfume. Transparente, tampa metálica, líquido cor de mel, o mesmo. "A Helena pediu para eu entregar isso para o senhor", explicou com delicadeza. O mundo pareceu ficar mais silencioso, como se desse espaço para o gesto. "Ela disse que era para o senhor guardar o cheiro dos dias bons", completou, com um sorriso leve. Engoli seco. "Onde ela está?", perguntei ansioso, antes que a coragem me faltasse. "Morando com a mãe. Acho que não volta tão cedo para a cidade", respondeu, num tom suave, quase cuidadoso. Assenti devagar. As palavras estavam lá dentro, mas nenhuma encontrava saída. Segurei o frasco como quem segura um pássaro recém-nascido. O vidro era frio, mas o perfume escapava pelas frestas, e era exatamente o que eu lembrava. A moça acrescentou: "Ela também pediu para o senhor não deixar a chave enferrujar", disse, rindo de leve, como se repetisse uma frase que não era dela. Sorri sem força, mas com verdade. "Obrigado", foi tudo que consegui dizer, com a voz baixa e embargada. Ela sorriu de volta e subiu, e eu fiquei ali, parado, com o frasco na mão e a sensação de que havia recebido mais do que um objeto, um pedaço de mundo. Sentei-me na cadeira da portaria, abri o vidro devagar e deixei o perfume tocar o ar. Ele se misturou ao cheiro de café, ao sabão que eu tinha usado, à madeira antiga do prédio, e junto com o cheiro veio uma lembrança inteira, o clique do portão, o
Obrigada, seu Rubens. A risada leve, o lenço esquecido, as madrugadas de retorno, o Natal, o envelope preso na porta. Percebi com uma clareza quase serena que o amor que sentimos não precisa voltar para continuar. Basta existir. Basta ter transformado alguma coisa em nós. Algumas pessoas passam e outras ficam, mesmo quando vão embora. Helena tinha ficado, não por presença, mas por marca, por perfume. Nos dias seguintes, comecei a usar o frasco com cuidado, uma gota no pano que eu usava para limpar as chaves, outra gota na borda da mesa onde ninguém perceberia. O cheiro tomava conta da portaria, sutil e constante, e os moradores começaram a notar. "Seu Rubens, que cheiro bom!" comentou um morador surpreso ao entrar. "Mudou o produto de limpeza?" perguntou outro curioso, farejando o ar. "Parece até outro prédio", brincou uma terceira voz, rindo. Eu só ria, e dentro de mim, algo se ajeitava em silêncio, como o livro que finalmente volta para a prateleira certa. Quando o portão abria, o vento espalhava o perfume até a calçada. E eu gostava de imaginar que, em algum lugar, longínquo ou perto, o cheiro chegava até ela, como se dissesse, eu não esqueci. Um sábado, sentei para escrever. Peguei o caderno velho e comecei com uma frase que veio sozinha. Tem dias em que o mundo abre devagar, com o som de uma chave girando, e tem outros em que ele se abre só com um cheiro. Escrevi sobre a ausência que aquieta em vez de doer, sobre a forma como o amor pode ser companhia, mesmo quando vira memória. Falei da coragem de sentir, ainda que tarde, e do perfume que parecia acender alguma coisa dentro de mim. Quando fechei o caderno, o ar ao redor tinha a mesma fragrância suave de sempre, como se as palavras também perfumassem. Julho trouxe manhãs geladas. A respiração embaçava o vidro e o café esfriava antes mesmo do primeiro gole. Peguei a chave dela e a coloquei sobre o balcão. Passei o dedo no metal. O ferro refletia a luz fraca da manhã. Pensei no que ela escrevera na carta. Algumas portas a gente não precisa trancar. Olhei o painel de chaves. Todas tinham etiqueta. Todas tinham destino. Menos aquela. E pela primeira vez entendi de verdade. A última chave não era para abrir algo lá fora. Era para abrir espaço aqui dentro. Abri o frasco e deixei cair uma gota sobre o metal. O perfume subiu, quente, como se devolvesse vida ao ferro. Sorri, não de tristeza, mas de reconhecimento. Os dias seguiram. Às 6h45, o mesmo clique iniciava minhas manhãs. Mas agora havia outra coisa acompanhando. O perfume, misturado ao vento, fazendo o prédio respirar diferente. Os moradores diziam que o saguão parecia mais acolhedor. Alguns comentavam que não reconheciam o cheiro, mas gostavam dele. Talvez fosse o perfume, talvez fosse eu. Num turno duplo de agosto, subi ao terraço depois da meia-noite. A cidade lá embaixo parecia um mar tremeluzente. O vento era frio, mas limpava o peito. Sentei perto da mureta, abri o frasco e deixei o perfume subir, se espalhar pelo ar noturno. Pendurei a última chave no corrimão por um instante. O som metálico balançando me fez fechar os olhos. Pensei em Helena, não como ausência, mas como marca, como alguém que abriu uma janela dentro de mim. E prometi em silêncio que quando eu fosse embora deste mundo, queria deixar algo parecido para alguém. Um som, um cheiro, uma gentileza, uma presença que fica mesmo depois da porta fechar. Quando desci, encontrei um bilhete na mesa. Seu Rubens, o senhor é o coração do prédio. Obrigada por abrir até as portas que ninguém percebe. Ana, 402. O papel tinha cheiro de perfume barato, mas era sincero,
e me fez perceber que a vida continuava. Outras pessoas, outras histórias, outros afetos pequenos, mas dentro de mim tudo estava mais espaçoso. Como se cada lembrança tivesse encontrado sua gaveta, seu lugar. Com o tempo, parei de esperar o interfone tocar com a voz dela, não porque deixei de sentir, mas porque entendi que algumas presenças não precisam se repetir para permanecer. A voz de Helena continuava comigo, misturada aos sons do prédio, e o perfume, esse nunca se foi. Às vezes, alguém chegava dizendo: "Seu Rubens, que cheiro gostoso! O senhor passou perfume?" Perguntava, meio brincando, meio curioso. Eu sorria e respondia: "Não, o prédio é que aprendeu a respirar diferente", dizia com orgulho manso. Às vezes penso na Helena como quem pensa num livro lido pela metade. Não sei como terminou a história dela, e talvez nunca saiba. Mas sei o que ela deixou. Um perfume que nunca erra o caminho, uma chave que não abre portas e a certeza de que o amor pode ser simples, silencioso e gentil. Hoje faz 27 anos que abro a portaria. Passei o pano nas chaves, uma por uma. Quando peguei a última, senti o cheiro mais forte. Coloquei a chave ao lado do frasco quase vazio. Toquei o metal e disse baixinho: "Obrigado por ter deixado algo para abrir." Murmurei como uma prece discreta. Fechei o portão, ouvi o clique e senti o perfume que o vento insistia em trazer, como se fosse ela dizendo de novo: "Obrigada, seu Rubens." Repetia a voz dela, agora morando em mim. Sorri. Girei a chave com calma. O clique ecoou no corredor. Não abriu nada, mas ao mesmo tempo abriu tudo.